O domínio do inglês é um diferencial decisivo no mercado de trabalho. Garante remunerações mais altas e amplia as possibilidades de crescimento na carreira. Mas será que o acesso à qualificação em inglês é uma realidade para a maioria dos profissionais negros? Começa agora mais um programa Negros em Foco. Só quem já perdeu uma grande oportunidade de emprego por lacuna no conhecimento de inglês sabe o quanto é essencial essa formação. No entanto, as oportunidades para construir essa qualificação ainda são desiguais. Para falar das barreiras e dos diferenciais que o inglês representa para os profissionais negros, eu recebo no estúdio a Patrícia Santos, que é fundadora da consultoria Empregue Afro. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, Zé Vicente. E também a Karina Santana, que é sócia fundadora e CEO da Cash Education. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Por que é importante o inglês nos dias atuais, para todos, mas sobretudo para o profissional negro? O inglês ele é muito importante porque ele é uma porta que fica aberta para a gente no mercado de trabalho. Ele aumenta o nosso repertório cultural e eu também acredito que ele aumenta a possibilidade das pessoas se autoconhecerem, porque a gente cria personalidades também, né? Então, eu acho que o inglês hoje, ele não é mais essencial, assim, ele é uma coisa básica que a gente precisaria, né? Porém, o Brasil ainda está muito atrasado nessa questão, então ele continua sendo essencial. É uma necessidade vital. Exato, é uma necessidade vital, especialmente para os profissionais negros. Os profissionais. Agora, Patrícia, de onde que veio esse desejo, essa vontade de ser essa grande empresária, de trabalhar dentro dessa agenda que é importantíssima? Começando a trabalhar com RH, observando as pessoas que vinham nos processos seletivos que eu fazia, eu falei, gente, cadê o nosso povo? Cadê as pessoas que se parecem comigo? Então, eu decidi usar o meu conhecimento dentro da área de RH para impulsionar pessoas negras a conquistar oportunidades de trabalho. Então, eu vou te convidar agora para conhecer Anne Lisboa, uma profissional negra que conquistou oportunidades de trabalho nacionais e internacionais com suporte da língua inglesa. Acompanhe comigo. Hello guys, I am Annie, I'm here in Negros em Foco and I'm here with you to share my life and to share with you what's the importance of English in my life, in our lives. Come on! Eu sou criada no Capão Redondo, sou filha de uma mulher preta, baiana, filha de um homem pardo, de Minas Gerais, que se encontraram no Capão Redondo, constituiu a sua família. E aí, esses 3 filhos, eu sou a do meio, através da minha oportunidade de aprendizado de inglês, foi uma grande virada na mobilidade social da minha família. Então, eu me formei em Relações Públicas, sempre gostei muito de música, então ouvia muito música internacional, meu pai botava no rádio ali e eu ficava aprendendo, escrevendo as músicas para aprender a falar inglês. Então, eu tinha ali o jeitão, conseguia falar, conseguia entender, mas não tinha estudado. Because we have a good index. Eu consegui uma oportunidade numa empresa multinacional, porém eu não tinha inglês suficiente. Então, eles conheciam a minha experiência, eu atendia ele em outros lugares, ia trabalhar com eventos, mas eu não tinha inglês suficiente para a vaga. Então, eles me aceitaram por causa da minha experiência, porque eu já tinha entregue, mas eu tinha em 6 meses provar que eu tinha inglês suficiente para a vaga. Então, eu corri atrás, fui fazer inglês, aproveitei o salário que eu tinha lá, fiz inglês e entreguei em 6 meses o mínimo da vaga ali para poder acessar essa oportunidade. Foi a grande virada na vida da minha família. Aqui na Gerando Falcões, meu trabalho atual, fiz essa transição de carreira para trabalhar com impacto social desde 2019. Então, conseguir conversar com atores globais sobre o impacto social ajuda a gente a ter uma visão mais global sobre o assunto. No meu dia a dia, eu tenho a oportunidade de conversar com profissionais de outros países. Esse ano, eu tive a oportunidade de receber estudantes do MBA da Universidade de Nova York, que vieram aqui conhecer o trabalho da Gerando Falcões. Era um momento de imersão.
Recentemente eu fui selecionada por um programa que vai acontecer em novembro, estou muito feliz, pela Universidade da Pensilvânia e de Oxford, é um sonho de adolescente, de criança, né? Esse ano eu faço 40 anos, então aquela adolescente que sonhava em fazer um intercâmbio, ir para o exterior, lá antes de entrar nessa multinacional, com 19, 20 anos, está se realizando agora no 40+. Eu acredito que uma forma de democratizar o acesso para o inglês, para quem realmente vai demorar mais para acessar essa oportunidade, sempre através de organizações sociais. As escolas públicas têm muito esse papel também de trazer um currículo um pouco mais robusto, para que a gente possa aprender um pouco mais, sair ali com um pouco mais de robustez também do idioma, porque isso faz toda a diferença. Congratulations, né? Agora, de Capão Redondo para o mundo, não é? O Patrícia, nós vimos então que ela foi uma autodidata inicialmente. E isso é um caminho? Eu vejo nas grandes multinacionais que a gente atende na Empregue Afro que as pessoas que têm mais cara de pau para falar e se conecta primeiro através da cultura. Sim. Depois é que você vai falar da parte técnica do seu trabalho, do que você faz. Porque as pessoas querem te conhecer um pouco melhor. E ali é um caminho, inclusive, para começar a entrevista de emprego. Essa é uma dica muito legal. Comecei a estudar através da música, me conectei com a Black Music, e aí alguém gosta disso também, eu gosto de hip hop, sei lá. Para destravar e você conseguir falar um pouco de si. É um caminho, eu acho que é. Agora, Karina, é um caminho, mas ao que temos visto no mercado não é suficiente. Não. Né? Ou seja, o certificado continua sendo um diferencial competitivo relevante? Sim, é um diferencial. Eu acredito que, infelizmente, a gente ainda tem que se provar muito no mercado de trabalho. Então, como pessoas pretas, eu sempre indico para as minhas alunas e alunos buscarem um certificado, uma certificação, algo que comprove que eles falam inglês. E eu também sempre falo, faça o melhor. Não pegue um certificado que é mais popular. Já que você vai investir na certificação, invista na melhor certificação do mercado, porque você vai passar um pouco mais na frente. Porém, o que vai comprovar se você fala ou não inglês é você falar. Né? Então, não adianta ter certificado, tem que ter coragem. Olha, o programa P&G para você foi criado para capacitar talentos negros que buscam novas oportunidades na companhia. A nossa equipe conversou com idealizadores e profissionais beneficiados pelo projeto. Acompanhe comigo. O idioma acaba sendo uma barreira muito grande para os jovens negros entrarem no ambiente de trabalho corporativo, visto que menos de 5% da população brasileira fala inglês e menos de 1% fala inglês fluentemente. Então a gente viu essa necessidade de prover a capacitação no inglês antes desses jovens entrarem na nossa organização. Existem diversas plataformas de estágio quando você está procurando estágio no final da graduação. E numa delas eu encontrei o P&G para você e parecia algo meio que inacreditável, assim. Eu li umas 3, 4 vezes para entender, tipo, eu vou ter o inglês primeiro para depois eu entrar no estágio. Eles vão, tá certo isso, eles vão me dar o inglês para depois, enfim, eu começar meu programa de estágio. E foi então que eu me inscrevi no programa. E deu super certo e hoje eu tô aqui graças ao P&G para você, que de fato mudou a minha vida. Então, em 2020, nós lançamos esse programa, que consiste nessas 3 frentes de dar a bolsa integral de curso de inglês, mentorias com os nossos profissionais e também de treinamentos corporativos. E, anualmente, a gente lança, então, um edital para selecionar esses jovens participantes universitários negros para o nosso programa. Hoje eu faço reunião praticamente só em inglês, porque eu coordeno vários projetos com grupos globais da companhia. Então, basicamente, todas as minhas reuniões, pelo menos, 4 vezes na semana, são em inglês, onde eu lidero as reuniões, ou lidero projetos, ou faço parte deles de alguma forma. Então, basicamente, a nossa comunicação acontece todos os dias em inglês. Depois eu caí de cabeça no inglês, né? Quando eu tive a oportunidade de entrar numa área que eu gostava, que era vendas, numa empresa que eu já sabia que era muito grande e muito legal.
eu me dediquei muito ao inglês e hoje eu consigo falar muito bem inglês, eu consigo ler o que precisar em inglês. Me comunico, tenho reuniões semanais em inglês também. With my English, with my humble English, I could talk with people, I could communicate there. Aqui dentro do nosso escritório geral, a gente dobrou a representatividade de pessoas negras nos últimos 2 anos e a gente tem cada vez mais visto talentos negros crescendo e prosperando aqui na nossa organização. O inglês ele é essencial na vida de tecnologia, por exemplo. Muita coisa acontece em inglês, então assim, não tem muito como fugir disso. Acho que esse é o ponto. Ele pode ser uma barreira e pode ser um aliado. Depende de como você vai olhar para ele. Então assim, o meu conselho é, use o inglês como um aliado seu. É indispensável mesmo. Agora, Patrícia, as empresas têm sido aliadas, não é, em disponibilizar essas ferramentas para aqueles que precisam. A Empregafro tem sido procurado por essas empresas para fazer esse trabalho de preparação? A gente trabalha e atende 90% das empresas que a gente atende são as grandes multinacionais. Tá. Que falam sobre a importância do inglês para a pessoa crescer profissionalmente. Então, a maioria das empresas tem investido em ações afirmativas, pós-contratação, para que a pessoa aprimore o inglês. Porque você precisa ter essa base para ler os treinamentos, para participar de programas de inclusão dentro da empresa com outros países. Eu tenho profissionais que a gente recolocou que conversa com quem está no Peru, com quem está na Suécia, com quem está na Noruega, quem está na China, em inglês. E aprende culturas muito diferentes. Então, a sua bagagem profissional aumenta, as empresas têm investido nessas ações afirmativas, a maioria é pós-contratação. As empresas têm que ser parceiras, têm que ser aliadas, né? E a Catch Education tem sido procurado pelas empresas, tem se apresentado para as empresas para ajudá-las a fazer essa travessia? A gente começou a fazer esse processo esse ano, né, com algumas empresas, porque a gente sempre trabalhou com alunos. A gente sempre fez o B2C, né, que é a venda para o cliente. Mas eu sinto que esse ano especificamente está mais difícil conversar sobre diversidade. A gente mesmo procura, mas eu sou bastante procurada por profissionais. Então, pessoas que estão trabalhando, que precisam do inglês para mudar de carreira. É preciso coragem, né? Mas é preciso determinação, dedicação. E estamos dizendo que é uma necessidade vital para todos aqueles que querem progredir nas suas carreiras, não é? Por conta disso, o Negros em Foco vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos conferir o que as pesquisas revelam sobre brasileiros que dominam a língua inglesa. Não sai daí, porque o Negros em Foco volta já já. Já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. E o debate de hoje é sobre as barreiras e os diferenciais do idioma inglês para a população negra. Para falar sobre o assunto, eu recebo a Karina Santana, que é sócia fundadora e CEO da Catch Education, e também a Patrícia Santos, que é fundadora da consultoria Empregafro. Novamente, obrigadíssimo pela gentileza das presenças das senhoritas. Um prazer, Zé Vicente. Prazer. O inglês é amplamente reconhecido como a língua dos negócios, da tecnologia, da ciência e das comunicações. Vamos conferir agora dados reveladores sobre o domínio do inglês entre os brasileiros. Acompanhe comigo. O estudo realizado pelo site vagas.com em 12 estados revela que 51% dos entrevistados informaram ter inglês avançado ou fluente para escrita e leitura. Porém, após testes de proficiência, apenas 36% foram confirmados como avançados ou fluentes. Outra pesquisa, conduzida pela Global English, avaliou 108 mil empregados de multinacionais em 76 países. Entre os 13 mil brasileiros participantes, a nota média foi de 2,95 em uma escala de 0 a 10, colocando o Brasil na 67ª posição entre os países avaliados. Por fim, segundo o levantamento do British Council, apenas 5% da população brasileira possui conhecimento do idioma inglês e desse percentual, apenas 1% é fluente. Patrícia, você pode me explicar então por que esse frisson
né, para esse tal do inglês, sobretudo para os negros, para chegar no mercado de trabalho, se ninguém fala inglês nesse país? Mas você vê como os números demonstram a desigualdade do nosso país. Não tem um recorte de raça ou de gênero desses números, mas pelo que a gente avalia no mercado de trabalho, se 1% da população brasileira é fluente em inglês, deve ser 0,2, 0,3 de pessoas negras. Mas o frisson vem das grandes oportunidades. Os maiores salários do mercado de trabalho estão nas multinacionais, Vicente. Sim. Uma pessoa que fala inglês, ela pode ganhar até 10 mil reais a mais. Então, esse profissional que pensa, se eu preciso ganhar mais, se eu preciso crescer profissionalmente, eu preciso estudar inglês. Se você quer ter uma perspectiva de mudança de vida, você precisa ir para as multinacionais. E você começa como estagiário para depois crescer profissionalmente. Nos cargos de liderança, um profissional negro demora, em média, 10 anos a mais para conquistar a oportunidade como gerente, como diretor, como alto executivo. Sim. E é nesse tempo que eu percebo que o nosso povo tem se profissionalizado mais, fazendo pós-graduação, MBA e estudando inglês, porque os MBAs, que são melhores reconhecidos pelo mercado de trabalho, tem uma parte que você estuda fora do país. Tem uma parte, mesmo online, isso. E é isso que te projeta mais no mercado de trabalho. Agora, Karina, como é que a gente fura essa bolha do 1%? Né? Se nós estamos dizendo que o país tem todas essas deficiências, o número de quem fala inglês fluente é muito pequeno. Então tem um mercado muito grande. Mas como é que a gente constrói um caminho para chegar a essa qualificação? Então, eu iniciei a Cash com o propósito de fazer inglês acessível. Então, os cursos, eles iniciam em R$ 87,00 e o curso mais caro, ele é R$ 187,00. Tem um intensivo que não chega a 300, mas por quê? Porque eu trabalhei em escola que a mensalidade do bilíngue era R$ 10.000. Meu Deus do céu. E eu acredito que, além das empresas de impacto social, assim como a minha, para atender uma população que pode pagar por isso, porque tem muita gente que fala, o seu curso é acessível. É acessível para você, mas não é acessível para o meu cliente. Tá. Né? Para ele, ele tem um trabalho que vai fazer ele pagar esse curso. Eu acredito que a gente deveria deveria fazer com que o governo fizesse algo sobre isso. Né? Mas colocasse inglês nas escolas públicas de maneira eficiente. Né? Então, porque, a bem da verdade, temos na grade curricular do ensino oficial o inglês. Por que esse inglês não permite que o aluno chegue qualificado para esse momento importante da empresa? Porque é pouco contato com o inglês na escola. Me parece que dentro da BNCC também o inglês ele não tem uma sequência didática muito objetiva, então não faz com que os alunos, primeiro, não tenham interesse, todo mundo fala do verbo to be, que tem medo do verbo to be, que só vê o verbo to be, então você fica 5 anos no ensino fundamental só vendo um verbo que você poderia ver em 2 semanas no máximo, e acaba mantendo essa deficiência mesmo no mercado de trabalho. Agora, Patrícia, tem aí toda uma discussão de que para algumas atividades ou para alguma das dimensões das atividades é possível fazer uma preparação para o inglês específico. Né? Alguém que trabalha aqui com cenografia, o inglês focado nessa perspectiva. Alguém que trabalha no comércio, o inglês preparado por essa perspectiva. Isso ajuda? Isso é parte desse caminho do aprendizado? Isso promove essa inclusão que a gente está dizendo nas empresas? É uma forma da gente atacar o problema? E a gente tem que buscar alternativas de que aquilo seja bacana, prazeroso para você. Se você gosta de tecnologia, não tem como escapar do inglês, porque a linguagem de programação, ela é em inglês. Então, você precisa estudar o básico, mas hoje em dia não tem mais essa diferença entre inglês técnico e inglês para o dia a dia. Eu ia até falar sobre isso. Como especialista, eu não acredito que o inglês específico
seja o ideal, porque você trabalha com tecnologia, você precisa entender a linguagem da tecnologia, ok? Mas você vai precisar se comunicar em uma reunião com outra pessoa e não vai falar só de tecnologia. Exato. Você vai precisar viajar, você não vai falar só de tecnologia. Mas sabendo pelo menos isso já não é um bom Pelo começo? menos isso é um bom começo, mas tem que continuar, porque senão você vai ficar muito limitado naquilo que você faz. Ô Canina, que dica que você daria para os meninos, para as meninas, para aqueles que querem aprender inglês, têm essas preocupações, essas limitações, não tem todas essas informações, mas, como nós estamos dizendo, é indispensável que se acesse o inglês. O que você diria para eles? Eu diria para começar o quanto antes, né? Começar o quanto Não antes. perder tempo, entender que inglês é uma ferramenta também e é só mais uma coisa. Eu tenho uma escola de inglês, né? Eu ensino inglês há muitos anos e eu não acho que a gente tem que olhar para o inglês como se fosse tudo isso. Porque Não acaba... é um bicho-papão. Não é um bicho-papão, não vamos nos distanciar. Escuta coisas que vocês gostam, assiste filmes que vocês gostam, coloca o inglês no dia a dia de uma forma leve e estuda inglês. Patrícia, você acha e você sugeriria para o interessado que, dentro da sua cultura, faça esse contraponto, faça essas convergências para usar ela a favor do aprendizado do inglês? Porque historicamente a gente achou que o inglês era só nos Estados Unidos. Além da Europa, a gente pode se conectar muito com a África do Sul. A gente estava até falando isso nos bastidores. Jamaica, Barbados. Tem muitos países africanos que falam inglês, têm essa língua nativa, Sim. e você pode se conectar com eles também, fazer com que seja significativo para você em algum momento, buscando mais a cultura. Eu tive muitas dificuldades para aprender inglês. Acho que a tecnologia, às vezes, até emburrece a gente em alguns momentos, porque você deixa de pensar e só reproduz, né? Vou jogar a frase aqui, ele te explica como pronuncia, ele explica o significado e você só reproduz. E se você ficar muito robotizado, entre aspas, você também não conquista muitas oportunidades, não permanece e não consegue ascender. Quanto mais você se humaniza com a língua... Sim. E volto a dizer, o grande diferencial a nossa língua é uma das mais difíceis do mundo. Tá. Você já fala português, você já cresceu no português, que é difícil. Negócio. Com tantas regras, o inglês você vai deslanchar, desde que você se conecte de alguma forma. E tem possibilidade de conexão em África, por exemplo, em lugares que a gente, às vezes, não... Então você deixaria isso como uma dica, né? Para quem gosta e tem essa necessidade de fazer uma relação com o ambiente de muito pertencimento, de historicidade, mire-se nos países africanos. Isso, de língua inglesa, principalmente ali na África do Sul, você vai encontrar pontos de conexão que vão te apoiar a ver que não é tão difícil assim, porque a gente colocou essa crença limitante, foi nos ensinado que era muito difícil, não é tão difícil assim, Sim. É difícil, mas é possível, e dá para você também encontrar significados em África que vão te despertar ainda mais interesse E de tem estudar pessoas inglês. pretas que são nativas, né? Não só em África, eu sempre falo do Caribe, assim, Jamaica, Barbados, são países que a língua inglesa é a língua principal. E eles têm, eu acho muito bonito que eles dão nome aos sotaques que são de raiz africana. Então, o inglês jamaicano se chama patois. Patois. Seria nosso patois, vamos dizer assim, né? E foi uma língua utilizada até para a organização mesmo dos escravizados. Então, o inglês de Barbados chama Badian. Mas a gente trabalha bastante isso também no curso, para que os alunos entendam que a língua também é uma forma de resistência. A forma com que a gente fala o português, a Lélia Gonzalez diz que é o pretuguês, né? E o inglês preto é uma língua de resistência e foi utilizada como organização cultural e social nesses países. Eu quero justamente dizer muitíssimo obrigado pela gentileza da presença, foi extremamente importante. Patrícia, obrigado pela gentileza, parabéns pela Afro, né? 20 anos de luta e de raça, seguramente, muito sucesso na CAT, né? Cash Education. E obrigadíssimo pela participação de cada um de vocês, ok? Muito obrigada. Obrigada. See you later. Thank you. E a todos vocês, caríssimos amigos, muito obrigado pela gentileza da audiência. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco. Abraços, tchau ou bye.